Meus amigos, e olha só, notícia da Rússia. Um dos principais opositores de Vladimir Putin morreu nessa manhã em uma prisão. Quem está aqui para nos dar detalhes a respeito desta morte é Fabrício Naitz, nosso editor de internacional. Fabrício, o que aconteceu? Bom dia, Nelsinho, pessoal que está aqui com a gente, que nos acompanha. Alexei Navalny, o principal opositor, o mais conhecido opositor de Vladimir Putin, morreu nesta manhã em uma prisão na cidade de Karp, isso já no extremo norte da Rússia, ali na região já do Círculo Polar. Segundo as informações que chegam da agência penitenciária, ele teria saído para uma caminhada hoje pela manhã, dentro, claro, das limitações ali do presídio, e quando voltou teria se sentido mal, desmaiado e, embora as equipes médicas tenham tentado reanimá-lo, ele não resistiu e acabou morrendo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falou que o presidente Vladimir Putin já foi informado sobre o caso, mas ainda não tem muitos detalhes sobre o que teria acontecido. Uma agência de notícias russa, a RT, disse que ele sofreu de um coágulo sanguíneo. Isso pode explicar a morte de Alexei Navalny. Porém, Nelson, é claro que a gente não pode aqui ser leviano, falar alguma coisa sem ter a confirmação, mas o histórico de perseguição a opositores de Vladimir Putin na Rússia levou nos últimos anos a uma série de mortes muito suspeitas. O próprio Navalny sofreu uma tentativa, ele foi vítima de um envenenamento há poucos anos, durante um voo que ele estava supostamente um agente nervoso chamado Novichok, que teria sido colocado numa xícara de chá. Ele se sentiu mal durante um voo, passou muito mal, foi internado, colocado em coma induzido, depois levado para Berlim, na Alemanha, para tratamento e sobreviveu. Ele estava preso desde 2021, ele voltou da Alemanha para a Rússia por conta própria, ele decidiu voltar para a Rússia por conta própria, sabendo que seria preso. Foi encaminhado, então, em dezembro para essa prisão na cidade de Karp, isso no extremo norte da Rússia, e aí chega das autoridades do governo russo essa notícia. O que a gente sabe nesse momento, né? Assim, a defesa de Alexei Navalny, os advogados dele, disseram um pouco mais cedo que ainda não haviam sido informados, mas que eles estavam em deslocamento até o presídio, que quarta-feira foi realizada uma reunião com Navalny e que ele estava em bom estado de saúde, que ele não apresentava nenhum problema, que ele estava ativo, mesmo quarta-feira, que foi dia de São Valentim em todo mundo. O Navalny postou nas suas redes sociais, tinha ali uma mensagem para a esposa dele, e então essa morte. Bom, diversas autoridades já têm se manifestado. O pessoal aqui no Ocidente claramente muito preocupado, como já era de se esperar. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, falou que está chocado com essa notícia. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak chamou Navalny de o maior defensor da democracia na Rússia, e de fato Navalny é a voz mais conhecida anti-Putin na Rússia, usou muito as redes sociais nos últimos anos, era um perseguido político, um dentre vários perseguidos políticos lá no país. A Casa Branca agora acabou de se pronunciar dizendo que, se confirmada, a morte de Navalny é uma tragédia terrível. Eles até evitam ali, preferem esperar uma manifestação oficial da equipe de Navalny para falar definitivamente de uma morte. Mas o governo russo já confirma isso de fato. Então você tem diversas movimentações. Por outro lado, agora, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o Ocidente está tirando conclusões muito rápido, que precisam ser investigadas as circunstâncias da morte. Que coincidência, hein, Fabrício? Pois não era de se esperar nada muito diferente, né, Palumbo? O governo russo, então, adota essa posição de criticar novamente o Ocidente, de dizer que o Ocidente já tomou as suas próprias conclusões, que já sabe o que aconteceu e que, portanto, a defesa, o governo russo, o Kremlin, diz que precisam ser feitas todas as investigações, a perícia, para entender exatamente o que aconteceu com Navalny. Mas a morte dele já está confirmada, de fato, por Moscou, né? Assim. Ô, Mano Ferreira, ninguém está livre de morrer, né? Todo mundo pode, de alguma maneira, morrer de repente. Um infarto fulminante, um mal súbito, né? Para morrer basta estar vivo. Mas quando é um opositor, o principal opositor político, preso pelo seu algoz, isso naturalmente levanta suspeitas, né? Principalmente se o testemunho de quem esteve com ele recentemente é de que ele estava em um bom estado de saúde. Ainda mais quando se trata da 10ª coincidência
até seria pouco se fosse 10, porque já são uns 50 opositores mortos pelo regime de Vladimir Putin. Então, são 50 coincidências muito impressionantes, né? Não dá para acreditar na narrativa da ditadura russa. O que a gente vê é um regime ditatorial, extremamente violento, assassino, que busca ampliar o seu poder através da anexação de território, que tem feito um verdadeiro massacre contra o povo ucraniano e que representa uma ameaça a toda a humanidade. Representa uma ameaça à ordem global, desrespeita toda a noção de direito internacional e, portanto, se você não tem nenhum respeito ao direito internacional, qual a consequência disso? São conflitos cada vez menos mediados por instituições e cada vez mais definidos com base na força física, na violência, na base da bomba. E isso é muito preocupante para a humanidade. Eu diria que é o tema na política internacional mais importante que nós temos. O avanço da Rússia no seu projeto autocratizante que ameaça todas as liberdades de todos nós. Ô, Julia, de alguma maneira isso deveria ser acompanhado por entidades internacionais, né? Para garantir que, de fato, essa morte não foi uma morte provocada pelo próprio governo, né? Antes de você falar, Júlia, são 10 horas e 27 minutos. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Por aqui, Júlia Luci. Eu confesso que quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito abalada, porque eu acho, assim, você escancarar, né, a escalada das ditaduras. O Alexei, ele começou a fazer os protestos dele ainda em 2012, mas ele ganhou notoriedade em 2018, quando ele conseguiu fazer muitas movimentações na Rússia, e ele se utilizou bastante das redes sociais para divulgar denúncias de corrupção, né, em relação ao governo de Vladimir Putin e para arregimentar as pessoas para fazerem oposição. E desde então, ele já vinha sendo perseguido. E aí a gente observa, é sempre o mesmo roteiro, né? O opositor, ele é acusado de fazer fake news, o opositor, ele começa a ser banido das redes sociais. Chega a tal ponto que algumas pessoas precisam sair do país para não serem perseguidas e aquelas que não conseguem sair acabam sendo presas dentro de um processo absolutamente questionável. Ele, por exemplo, Alexei, estava condenado, né, pelo crime de extremismo. O que é extremismo? Não tem como. Ele era opositor e ele foi acusado do crime de extremismo. E aí eu estou aqui fazendo um levantamento, porque tem alguns sites que colocam que ele estava condenado a 19 anos, outros que ele estava condenado a 30 anos. Eu estou buscando aqui uma informação mais correta. Mas ele já estava no cumprimento da pena e ao longo desse cumprimento da pena, ele fez alguns protestos. Ele, por exemplo, deixou de comer durante um tempo. Ele fez uma greve de fome. Então, em primeiro lugar, sabe, eu até me emociono porque é um homem que foi homem mesmo, sabe, que doou sua vida por uma causa, não assistiu calado ao que estava acontecendo de errado na Rússia e conseguiu abrir os olhos de muitas pessoas, né, porque Vladimir Putin está no poder desde 2020 e ele consegue ali... Não, bem mais, Ju. O Putin está no poder há muitos anos. 2000, desculpa. 2000, sim. Só para esclarecer, Júlia, são duas condenações diferentes que teve Alexei Navalny. A primeira, em 2013 ainda, por apropriação indevida de fundos. Ele foi condenado na época a 9 anos de prisão. Aliás, foi condenado depois, mas a investigação começa em 2013 e aí ele é condenado a 9 anos de prisão. Quando ele chega na Rússia em 2021, ou melhor dizendo, quando ele volta à Rússia em 2021, que ele é preso ainda no aeroporto em Moscou, ele é condenado na sequência a mais 19 anos de prisão. Então aí a gente totaliza 28 anos de prisão, justamente
justamente por isso que você falou, por extremismo. Algo que, assim, não tem muito bem uma definição do que é, segundo a justiça russa. É muito naquela esteira do que a gente trouxe aqui essa semana, Nelsinho, colegas, da nova lei que foi passada no Senado, no Congresso russo, que permite o confisco de bens de críticos ao exército e à operação militar, à guerra na Ucrânia. A questão ali não era apenas a condenação, a possível fake news, mas a ideia de que não há uma definição muito bem feita na lei, nos termos, sobre o que é uma crítica, sobre o que seria uma fake news e como que a justiça poderia se apropriar disso. E quem que vai investigar agora numa ditadura, né? Se fosse num país democrático, teria um exame médico legal e você descobriria a causa da morte, se foi por envenenamento ou não. Mas numa ditadura onde você não pode sequer tecer críticas contra o governo, é claro que ele está executando todos os seus opositores, só não enxerga isso que não quer. Essa condenação por apropriação indevida de Navalny foi o que impediu oficialmente ele de ter disputado as eleições em 2018, quando Putin foi reeleito para um 4º mandato. Mais uma coincidência, né? Mais uma coincidência, justamente. E que foi, de fato, que impediu ele oficialmente de concorrer a esse 4º mandato, e ele não poderia concorrer a essas eleições que serão realizadas agora em março, onde outros opositores também já foram retirados da corrida eleitoral. Ainda assim, claro que a voz de Navalny seria muito ativa nesse ambiente, obviamente que com muitas dificuldades, muitas restrições, ainda mais que ele está preso. E, obviamente, você pode ter ali todo um cenário de manipulação. Claro que a gente está falando tudo na base da suposição, não há uma confirmação 100% disso, mas é um cenário realmente muito antidemocrático, e isso não é de hoje. Se tornou um costume na Rússia de Vladimir Putin nas últimas décadas. São 10 horas e 32 minutos, quem estava no intervalo da rádio está voltando, a gente continua repercutindo essa morte de um opositor, na verdade o principal opositor de Vladimir Putin na Rússia. A gente está falando de Alexei Navalny. E aí é uma questão, né? Mais um elemento que contribui para certeza de que estamos diante de uma ditadura. É claro que esse tanto de governos seguidos, né, mandatos seguidos desde 1999. Pois é, de alguém à frente de um país tão importante, ofensa, limitação de direitos e garantias fundamentais, crimes de guerra denunciados inclusive no Tribunal Penal Internacional do Estado russo, em especial agora nesta afronta à Ucrânia, e um completo desrespeito ao direito de oposição, que é muito típico de ditaduras, né, Ana? Não, e o que chama a atenção é que cada vez mais o Putin está audacioso, né? Porque o Navalny, ele era a maior, o Fabrício pode falar melhor do que eu, mas ele era a maior força opositora em termos de conhecimento internacional e tudo mais. Então, você percebe que cada vez, e a gente tem visto muito isso até com as questões de guerra e tudo mais, o quão audacioso e destemido de eventuais punições internacionais o regime Putin tem estado, né? Isso é muito grave, porque a gente vê uma ineficiência da comunidade internacional em lidar com essa situação. E considerando o tamanho do território russo, a grandeza e a quantidade dessas coincidências, aí a gente pega aquele ditado, quem faz a fama deita na cama, não é uma coisa assim? Eu sou ruim de ditado, Ana, que você não tem ideia. Pode até... Não, pode até ser. Quem faz a fama deita na cama, me soprou aqui, Fernanda. Deita na cama, faz a fama, me soprou, Fernanda Antunes. Isso aí. Então, assim, pode até ser que realmente tenha acontecido alguma coisa, mas é muito difícil de qualquer pessoa acreditar nisso, dado o histórico todo que a gente tem. Ô, Palumbo, a pergunta é, quem é que vai fiscalizar, punir e contra essa ditadura? Cadê a ONU? Ele vai inventar que ele vai fazer uma perícia, vai colocar o que ele quer na perícia e não vai dar em nada, e o mundo vai ter que engolir. É isso que vai acontecer, como aconteceu com todos os outros. Eu não acredito muito em coincidência. Ele está saudável, de repente ele passa mal e morre. Já com o histórico de ter sido envenenado anteriormente, como bem falou aqui o Fabrício. Então não dá para acreditar nisso. Né? E lá, eles estão numa ditadura. Você não pode sequer tecer comentários contra o exército, contra as Forças Armadas, não pode fazer nada. Você imagina se vai ter uma perícia idônea. É claro que não vai ter uma perícia idônea. Porque se tivesse, os peritos descobririam por que ele morreu. Ô, Júlia, a mesma pergunta para você. Quem é que vai frear
essa ditadura russa? Cadê a ONU? É o Tribunal Penal Internacional? É a Corte Internacional de Justiça? São as entidades internacionais? Quem é que pode, de alguma maneira, resolver essa situação? Nelsinho, a ONU, ela não está acima dos países, da soberania dos países, né? Tem muita gente que pensa isso, mas a ONU não tem esse poder. Na realidade, a ONU tem alguns órgãos, né? Um deles vinculados à ONU é exatamente o Conselho de Segurança. A Rússia, inclusive, tem assento permanente no Conselho de Segurança. A ONU tem cinco países de uma forma permanente, outros são temporários. O Brasil hoje ele está na posição de de temporário, mas a ONU ela não se sobrepõe à soberania dos países. Ela não tem esse poder de definir aquilo que um país pode fazer ou não. Né? Não existe essa jurisdição internacional como algumas pessoas dizem, né? Inclusive o próprio Tribunal Penal Internacional, o Brasil ele fez adesão a ele. Até recentemente o presidente Lula disse que não sabia, né? Ele descobriu agora, embora esteja na Constituição brasileira, né? Mas próprios Estados Unidos não está submetido ao Tribunal Penal Internacional. Então, não existe essa instância globalista que se sobrepõe às fronteiras nacionais e define o que um país pode fazer ou não. Agora, existem as negociações, existem as conversas, existe a diplomacia, existe também sanção comercial. Os Estados Unidos agem muito nessa linha de sancionar aqueles países que não são democráticos. Ele acabou de editar uma nova sanção contra a Venezuela. Cuba, por exemplo, já sofreu muito em relação a isso também. Então, é muito mais na linha do soft power do que do hard power definitivamente constituído na ONU. Sem contar também que existe uma desconfiança hoje muito grande em relação ao funcionamento desses organismos internacionais, né? Percebe-se um grau de manipulação muito grande, às vezes até um distanciamento do interesse mesmo dos cidadãos. Inclusive, muitas pessoas começam já a questionar se a ONU tem que ter representantes mesmo nos seus países, enfim, se a ONU tem essa legitimidade como se propugnou ali após a Segunda Guerra, quando ela foi definitivamente estabelecida. Agora, eu chamo aqui atenção para essa escalada, né? Vejam que o roteiro é sempre o mesmo. Você vê o opositor como um alvo a ser abatido. E aí todas as estratégias são utilizadas. Você começa cancelando, você descredibiliza o seu opositor, você tira o acesso dele às redes sociais para que ele exponha a opinião dele, né? Muitos, como eu já falei, precisam fugir, precisam pedir asilo em outros países, como já está acontecendo agora no caso brasileiro também. E detalhe, o Mano lembrou muito bem, a Rússia está em conflito com a Ucrânia, invadiu a Ucrânia, continua bombardeando a Ucrânia que é um país muito mais fraco do ponto de vista militar, né? Mas a gente não vê a comunidade internacional, incluindo o Brasil, fazendo a devida repressão a isso que a Rússia está fazendo. Na realidade, a gente vê muita gente fechando os olhos. E para concluir também minha fala, Nelsinho, é importante destacar aqui também que o papel do enfraquecimento dos Estados Unidos, né, como país capaz de intervir do ponto de vista militar, aplicar sanções comerciais, esse enfraquecimento é bastante sentido agora na gestão de Biden, traz esse desequilíbrio nas relações internacionais, né? Porque os Estados Unidos deixam de cumprir esse papel. O próprio Putin já disse numa entrevista que prefere na eleição americana ver Biden ganhar no lugar de Trump. Por que será, né? Às vezes as declarações do Putin têm que ser lidas o oposto. Muitas vezes o Putin diz eu prefiro A quando ele quer dizer o oposto. E até porque, vale lembrar, nesse contexto, um problema muito importante é o que é capaz de parar uma força militar tão expressiva quanto Putin detém no comando da Rússia. Outra força militar que consiga ter uma articulação capaz de ter um poder dissuasório. Do que estamos falando? Da OTAN. Estamos falando da aliança entre Estados Unidos, União Europeia e alguns outros países que fazem a aliança do Tratado do Atlântico Norte, que tem um poder militar muito grande, que tem sido o grande esteio de defesa das democracias liberais desde
o pós-guerra. E nesse contexto, o Trump tem falado em enfraquecer a OTAN, o que é uma insanidade diante do que a gente está vivendo. O Trump não precisa da OTAN? Os Estados Unidos não têm a OTAN como um grande aliado no território europeu? A questão é que o Trump acaba, muitas vezes, na verdade, flertando com o modo de governo do Trump. Explica, Fabrício. Tem uma questão. O Trump diz que a OTAN precisa dos Estados Unidos mais do que os Estados Unidos precisa da OTAN. Só para a gente entender aqui, assim, como é que funciona. A OTAN tem uma regra, são 31 países membros e cada um deles precisa se comprometer a gastar 2% do PIB interno de cada um desses países com defesa, com gastos militares. Em 2014, 3 países apenas fizeram isso. Esse ano, essa semana, inclusive, o Jens Stoltenberg, que é secretário-geral da OTAN, falou que deve ser ali um pouco mais da metade dos países que vão conseguir cumprir essa meta. E aí o Trump, na campanha, na Carolina do Sul, ainda na semana passada, falou sobre isso e essa semana ele repetiu que os países que estão inadimplentes não são problema dos Estados Unidos. Que caso o Putin, por exemplo, ameace atacar um país da OTAN que esteja inadimplente, que os Estados Unidos, numa possível futura gestão nova do Trump, não vão interferir, vão falar problema deles. Basicamente, com outras palavras em português bem claro, foi isso que disse o Trump. Essa fala foi muito contestada por outros líderes de países da OTAN. O Olaf Scholz, por exemplo, o chanceler da Alemanha, falou que não se pode relativizar aquilo que eles chamam de defesa mútua. Ou seja, se um país da OTAN for atacado, na verdade, isso é um ataque a toda a OTAN. Então, disse que esse tipo de fala do Trump fortalece apenas o Putin, fortalece apenas a narrativa russa, dá uma legitimidade para a narrativa russa. E aí a gente precisa relembrar, né, que a guerra na Ucrânia, que está prestes a completar 2 anos, ela começa justamente por conta de uma movimentação da OTAN em direção a leste, oferecendo uma vaga para a Ucrânia, algo que quando acaba a União Soviética lá na década de 90 era considerado impensável. Havia um tratado, se não oficial, um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, para que a OTAN não se expandisse em direção ao leste. A gente lembra que na época da Guerra Fria havia já a OTAN, mas havia aquilo que a gente conhece como o Pacto de Varsóvia, que eram entre os países soviéticos, e aí havia esse combinado. A OTAN não vai chegar perto da Rússia, a OTAN não vai chegar nas fronteiras da Rússia, que é o país a maior que sobrou ali da União Soviética. E essa movimentação foi o que, segundo Putin, segundo o Kremlin, provocou o que eles chamam de reação, o que eles chamam de operação militar no território ucraniano. Varrer aquilo ali e falar que a OTAN não vai se meter. Isso tem sido sentido também em outros países, mãe. E um ponto importante é que os países do leste europeu que fazem fronteira com a Rússia começou a ver, em função do avanço dessa ofensiva, das ameaças do Putin, dentro desses países que fazem fronteira, as próprias sociedades passaram a demandar que houvesse uma proteção militar com medo de uma possível invasão russa. São países que foram colônias soviéticas e que sabem muito bem o quanto sofreriam caso se tornassem novamente anexos da Rússia. Então, passou a haver uma demanda legítima dessas sociedades. Eles ficam numa sinuca de bico. A impressão que dá é que eles ficam numa sinuca de bico, que é mais ou menos o seguinte: ou vem a OTAN para nos proteger da Rússia, porque lá atrás já viveram, né, os males de ter sido governado em algum momento por aquele governo ditador, ou, por outro lado, também muito ruim, já que a OTAN está aqui, eles vão nos atacar porque eles não querem a OTAN na divisa com a Rússia. Ou seja, é ruim pelo pior, é o pior pelo ruim, é muito difícil essa situação. É uma tarefa, né, de equilibrismo. Saiu um comunicado essa semana da inteligência da Estônia, que é um país ali fronteiriço, ali na região do Mar do Báltico, dizendo que a Rússia tem um plano a longo prazo para invadir, para atacar o Ocidente, que a prioridade nesse momento é, de fato, a guerra com a Ucrânia. Por isso que isso não acontece nesse momento. Mas que a Rússia estaria buscando dobrar o número de tropas ali estacionadas na região de fronteira com países da OTAN mais ao norte. Então a gente está falando aqui de Finlândia, está falando desses países também dos Bálticos.
tem contra-ataque também. Então, a Alemanha, por exemplo, já anunciou que está enviando para essa região, que vai enviar para essa região nos próximos anos, o seu maior destacamento militar estrangeiro desde a Segunda Guerra Mundial. Serão mais ou menos 6 mil tropas alemãs nessa região dos Bálticos até 2027. Uma espécie de alerta. Deixa a região ali numa guerra fria, vamos dizer assim. Uma questão quase que diplomática ali. Você movimenta as suas tropas, um jogo de xadrez. Um lado movimenta as tropas, o outro também. Fica aquela coisa, não me ataca que senão eu vou te atacar. E fica por aí. Agora uma pergunta. Depois dessa ofensiva da Rússia contra a Ucrânia e praticamente, né, tendo ganhado essa guerra, né, que conseguiu invadir, fez uma devassa no território ucraniano, vocês acreditam que a OTAN esteja enfraquecida? Porque o que se esperava num primeiro momento, principalmente do presidente Zelensky, é que a OTAN fosse defender, a OTAN não fosse deixar. Já que a Ucrânia está se filiando na OTAN, ou tinha essa pretensão, né, pleiteava de alguma maneira essa filiação, não teve, a OTAN de alguma maneira iria dar algum suporte militar, bélico suficiente para não deixar com que a Rússia tivesse êxito como teve. Olha, vocês acreditam? Que não, que o efeito que houve imediato foi de maior união entre os países da OTAN, inclusive com uma volta de investimento em orçamento bélico por parte de vários países. A própria Alemanha passou a subir o seu orçamento para os exércitos a partir da invasão na Ucrânia. O que enfraquece a OTAN são discursos como o do Trump. Eu ia falar isso. E aí, Ana? Não, exatamente, não é nenhuma questão de enfraquecimento de fora, mas são esse tipo de manifestação dos próprios integrantes. A hora que o Trump fala, olha, eu faço parte da OTAN, mas se você não está em dia aí com as suas obrigações... Então, mas isso enfraquece perante a comunidade internacional, porque mostra que não é uma aliança tão forte quanto a gente imagina ou que deveria ser. Acontece o seguinte, as consequências de uma guerra de fato da OTAN, por exemplo, com as tropas norte-americanas, alemãs, de outros países contra a Rússia, elas podem ser devastadoras. Então, é uma terceira guerra mundial. É uma terceira guerra mundial, certamente. Então, você manter, de certa forma, o conflito apenas no território ucraniano não é assim, claro... Dos males o menor. Dos males o menor, justamente. É claro que ninguém quer a guerra, mas há de se levar em consideração todos os riscos que isso pode ter. A OTAN demonstrou apoio ao governo do Zelensky. Enviou diversos pacotes de ajuda financeira desde 2022, quando começa a guerra. Pacotes bilionários. O próprio Senado norte-americano, essa semana, aprovou mais um pacote de ajuda financeira à Ucrânia, também a Israel, mas principalmente à Ucrânia. E isso é muito contestado pela oposição lá nos Estados Unidos. Mas há toda uma questão. O Putin, ele é visto, Nelsinho, como uma figura dentro da hierarquia russa saudosista do imperialismo soviético. Não necessariamente um comunista, não necessariamente um soviético, por assim dizer, mas um saudosista daquela influência que a União Soviética detinha na região na época do auge da União Soviética, isso ali década de 60, 70. O próprio Putin era um agente da KGB, né? A gente não pode esquecer disso. Então, a União Soviética tinha todo um controle, toda uma influência naquela área, e é só a gente observar que conflitos, até hoje naquela região, a Rússia ainda se posiciona. Foi o caso do Afeganistão, quando o Talibã retomou o poder em 2021. Júlia, você tinha pedido? Pedi. Vamos lá, a gente precisa entender que o Trump, ele não é o presidente dos Estados Unidos e ele está em plena campanha. Quando você está em campanha, você fala para quem vota em você, né? E aí, como é que você define o seu discurso de campanha? Você tem pesquisas. E aí você, a partir de uma pesquisa qualitativa, você entende os temas que o eleitor mediano, que é aquele que vai te dar uma vitória majoritária, né, no caso de um presidente, por exemplo, de um governador, o eleitor mediano quer ouvir. Então, quando o Trump diz que não vai fortalecer a OTAN, ele está falando para o eleitor médio americano que não aceita continuar bancando o organismo internacional, porque existe uma desconfiança em relação ao funcionamento dos organismos internacionais. Ponto número 1. Segundo, quem é que quer ficar pagando para ficar sustentando outros países? Ninguém.
né? Se a gente estivesse colaborando também com a OTAN aqui no Brasil, fizesse um plebiscito, eu tenho certeza que a maioria do povo brasileiro não concordaria, né? Agora, o que eu vejo em relação a essa guerra da Ucrânia com a Rússia é que ela tem um quê de legitimidade. Eu não sei se vocês já tiveram paciência de ouvir, de assistir a entrevista do Peter Carston com o Vladimir Putin. Você viu, Fabrício, essa entrevista? Sim, do Carlson Tucker, né? Essa semana repercutiu bastante. Meu Deus, gente, que entrevista difícil de assistir, que desafio. Eu tentei 2 vezes, eu dormi nas 2 vezes. O Putin, ele é tão hábil, ele é tão preparado, ele traz um histórico, assim, da formação do Império Russo. Ele leva todo mundo a acreditar que a Ucrânia realmente foi perdida pela Rússia e que ele está no direito legítimo dele de ir atrás. Um pouco como a gente está vendo acontecer na Venezuela em relação ao Esequibo. Então, o que eu sinto, né, inclusive já houve encontros internacionais agora, a própria COP também, em que a comunidade internacional não se posicionou de uma forma veemente contra essa invasão da Rússia na Ucrânia. Então, eu sinto que existe uma certa legitimidade, uma passada de pano, não sei se por razões comerciais, né? Porque a maioria dos países, eles querem continuar fazendo relação comercial que seja interessante para eles, né? Então, não sei se por causa disso ou porque ninguém está querendo comprar briga com a Rússia, mas o fato é que a comunidade internacional está dormindo em relação a essa guerra. Trazendo mais uma vez para a diplomacia brasileira. Quantas e quantas vezes a gente já viu o nosso presidente dizer que essa guerra só está acontecendo porque os dois países não estão fazendo a sua parte? Quantas vezes a gente já viu ele falar isso? Um país atacado se defendendo não pode se defender. Então, assim, eu enxergo um franco enfraquecimento dessas instituições internacionais mesmo. Zé, eu acho que... Maninho, antes de você falar, são 10 horas e 51 minutos. Quem está no rádio vai para um breve intervalo. Mano. Acho que não é exatamente a comunidade internacional que está dormindo. Quando a gente vê, por exemplo, David Cameron, ex-premier britânico, atualmente ocupa um posto de relações internacionais no Reino Unido, ele fala com todas as letras que Putin é o Hitler da nossa geração e que a Europa precisa aprender com os erros que permitiram o fortalecimento de Hitler, que levaram à Segunda Guerra, e não repetir aqueles erros. Então, há países importantes com posicionamento muito claro, até porque a gente sabe que se essa lógica do Putin for levada a cabo para dizer que a Ucrânia, na verdade, é parte do território russo, isso chega até Berlim, né? Então isso toma a Europa em boa parte, isso toma boa parte do mundo ocidental, inclusive, e fere de morte várias democracias. Meus amigos, vamos falar sobre o produto que é o maior sucesso, já. Por quê? Porque, mano, você tinha pedido? Você queria complementar? Ah, certo. E por isso a gente precisa justamente ter muita clareza do que a gente está vivendo. É uma espécie de nova Guerra Fria, onde no lugar de termos uma disputa de modelos econômicos, temos uma disputa de modelos políticos. De um lado, as autocracias lideradas por Rússia e China, do outro lado, as democracias liberais. Na minha visão, esse jogo está muito claro e boa parte da comunidade internacional, inclusive da União Europeia, tem muita clareza também de que é isso que está se conformando. A questão, trazendo para o Brasil, é de que lado o Brasil deseja estar. Parece que muita gente tem dúvidas entre escolher entre a democracia liberal e as autocracias. Tem muita gente que flerta com as autocracias e tem muita gente que acha que a gente devia ter uma postura supostamente pragmática, equidistante dos dois eixos, o que eu acho uma insanidade, porque não se sustenta do ponto de vista, inclusive econômico, essa ideia, porque não existe respeito e credibilidade, estabilidade de acordos comerciais quando você está diante de autocracias que desrespeitam completamente o direito internacional. Então não tem lucro que se sustente quando os contratos não valem nada. Ana, de que lado o Brasil quer estar nessa discussão de ditaduras e democracias? De que lado ele quer estar, eu não sei, mas com certeza ele disse que é do da democracia e a gente espera que seja, porque nenhuma ditadura é saudável. A gente já viu exemplos inúmeros na humanidade que demonstram que isso não funciona.
Fala uma coisa, É, faz exato. outra, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o que efetivamente o Brasil quer, a gente ainda não descobriu, mas ele diz que é a democracia e assim eu espero. E aí estende um tapete vermelho para um ditador que mora aqui do lado. É uma situação muito difícil, né, Fabrício? A diplomacia brasileira ela tem historicamente uma postura muito neutra em relação a conflitos internacionais. Mesmo no governo do presidente Jair Bolsonaro, quando estourou o conflito, não houve ali um posicionamento muito efetivo condenando um lado ou condenando o outro, ou apoiando um lado ou apoiando o outro. Ele tinha acabado de visitar o Ele Putin. tinha acabado de visitar o Putin, aí também justamente. É até talvez uma estratégia mais conservadora da política externa brasileira, que eu acho que faz certo sentido para não se expor com ninguém. Claro, com certeza. Faz total sentido e isso é uma postura histórica do Itamaraty mesmo, de muitos anos, de décadas, aliás. Não é de agora. algo de PT, de Lula, de Bolsonaro. A gente está falando aqui desde que o Brasil é Brasil. Eu acho que faz parte da postura tradicional da diplomacia brasileira o respeito ao direito internacional, a defesa da soberania dos países. E isso, nesse contexto, demandava com clareza uma condenação do que a Rússia estava fazendo, a invasão de um país soberano. Ju, tem 20 segundos. Não, o Mano está corretíssimo. Gente, o Brasil, ainda mais porque ele busca esse protagonismo internacional. Você não é protagonista ficando em cima do muro, entendeu? E a nossa Constituição ela é muito clara, é só pegar lá os princípios que regem as nossas relações internacionais. A autodeterminação dos povos, a não invasão, entende? Então a gente não pode de jeito nenhum fechar os olhos para o desrespeito que acontece em alguns países. Então, hoje, sim, a diplomacia brasileira está perdida, porque ela está desconectada com o definido da nossa Constituição.